estar lá ministrando louvor, fazendo teatro, vai ter uma palavra e vamos estar panfletando também toda aquele lugar. É um lugar importante porque é um lugar de passagem, um lugar de turismo, né? Que outras pessoas vêm de outras cidades. Então nós vamos estar lá pregando. Eu não estarei pregando, estarei panfletando, tá? Já falei para o pessoal aí, para a galera, ó, vai que vocês têm que aprender também a fazer essas coisas, manda bala. Oi. Olha lá, precisamos de pessoas para o teatro. Conversa com a minha filha ali depois, com a Noemi. Então, 19 de junho, fiquem atentos. Muito bem, tem mais coisa aí ou não? Manda bala. Olha aí, final do culto, tem todas essas coisas para você comer, para você tomar, tá bom? Fique à vontade, desfrute de comunhão. A gente tem umas mesinhas ali, é para isso, viu, irmão? A cantina é uma estratégia de comunhão também, para você sentar, comer, conversar, conhecer. Amém? Glória a Deus por isso. Muito bem, vamos lá então. Quero chamar aqui o Daniel, não eu, o outro. Venha cá, Daniel vai fazer a leitura do nosso momento missionário, da revista que nós temos aqui do Portas Abertas. Amém? Boa noite. Vou iniciar a leitura. Abrindo caminhos. Cristãos no Iêmen se dedicam a levar o evangelho a seus compatriotas, mesmo que a jornada seja árdua e perigosa. Iêmen é um dos lugares mais perigosos do mundo para seguir a Jesus. O islamismo é a religião nacional e a Sharia, conjunto de leis islâmicas, é a fonte de toda a legislação. Além disso, uma guerra civil que dura mais de 10 anos levou o país a um estado caótico e perigoso. Metade da população enfrenta fome. 4,5 milhões de pessoas estão deslocadas e regiões são controladas por grupos extremistas Houthis, pela Al-Qaeda e pelo Estado Islâmico. Quanto à liberdade religiosa, a Constituição iemenita é silenciosa. Se alguém é descoberto praticando o cristianismo ou evangelizando, é preso e todos os seus pertences são tomados, explica Salmen, um líder da igreja local. Enquanto muitos cristãos buscaram refúgio fora do país, um pequeno remanescente ministra secretamente a fim de levar a verdade aos iemenitas. Mesmo que sua conversão seja proibida, deixar o islamismo é considerado traição à honra familiar e pode ser punível com morte. Se alguém é reportado às autoridades como cristão, pode ser detido, preso, agredido ou morto impunemente. Sendo assim, é assustador viver a fé em Jesus em um país como o Iêmen. Mais ainda para uma mulher, que é culturalmente considerada insignificante. Entretanto, Deus escolheu Zara para ser sua mensageira em meio à escuridão e levar a luz para aqueles à sua volta, principalmente mulheres. Enquanto crescia em uma família cristã, Zara percebeu viver em um conflito entre dois mundos. De um lado, sua fé em Jesus, de outro, a cultura de seu país. No Iêmen, o islamismo está interligado à cultura. Embora em casa seu pai ensinasse sobre a Bíblia todos os dias, na escola ela era forçada a participar de rituais islâmicos e estudar o Alcorão. Essa dualidade gerou uma luta interna. Eu me sentia dividida entre a vida na escola e meu relacionamento com Cristo em casa. Relembra, seu pai instruiu os filhos a manterem a fé para si, caso contrário, seriam prejudicados. No entanto, quando ela deixou algo escapar na escola, o bullying começou. As crianças me chamavam de infiel, mas eu escolhi ficar em silêncio, para evitar qualquer humilhação e assédio. Compartilha. Assim, Zara acredita que essas experiências a tornaram mais forte. A minha fé e confiança na soberania de Deus se tornaram firmes e profundas. Um país sem igrejas. Durante seus anos de formação, os recursos cristãos eram escassos. Além disso, Zara não tinha opção de ir à igreja, pois não há igrejas oficiais no Iêmen, apenas as domésticas, que se reúnem em segredo. Após o ensino médio, ela se sentiu chamada por Deus para contar aos outros sobre Jesus. Entretanto, essa não seria uma tarefa fácil em um país como o Iêmen. Eu queria continuar a minha educação, então me inscrevi em uma universidade, mas era longe de casa. Conta. Por isso, precisava fazer viagens diárias de ônibus ou táxi sozinha, uma prática incomum entre as meninas em seu país. Eram estranhas, afinal... Não,
Postei 2 páginas. Eu constantemente ouvia vizinhos falando sobre mim. Eles perguntavam como ela tem permissão para sair em um táxi sozinha, como ela pega o ônibus e vai estudar. Eu sentia como se estivesse fazendo algo errado, mas era grata pelo apoio da minha família. Explica na universidade. Na universidade, Jara decidiu contar a seus colegas sobre Jesus. Nos primeiros meses, ela decidiu apenas observar, antes de se aproximar. Ela aprendeu sobre suas diferenças. Então comecei a conversas relacionadas à fé com algumas meninas da minha classe. Sempre que as sentia relutantes, parava. Mas, então, algumas se interessaram e queriam saber mais. Compartilha. Em um país como o Iêmen, é quase impossível pensar em qualquer coisa fora do domínio islâmico. Deixar o islamismo é um grande risco. Para as mulheres, a dificuldade é ainda maior. Ao se converter, especialmente a mulher, é vista como alguém que se vendeu para outro mundo. É extremamente difícil enfrentar a sociedade, conta Zara. Como resultado de uma sociedade patriarcal, poucas mulheres vão a Cristo. É difícil alcançar mulheres, pois a maioria está confinada em casa, fazendo serviços domésticos, cozinhando e cuidando das crianças. As mulheres temem a repercussão de crer em algo diferente do islamismo. As solteiras pensam no futuro. Quem se casará comigo se eu não for muçulmana? E se eu for expulsa de casa? Compartilha Uday, um líder da igreja doméstica no Iêmen. Uma grande perda. Na igreja do Iêmen, mulheres e homens se encontram separados, pois culturalmente é inaceitável que homens e mulheres estejam na mesma casa, a menos que sejam membros da família. Então as igrejas devem seguir as normas culturais. Zain, um líder cristão, explica. Como homem, não é fácil ter oportunidades para falar com uma mulher sobre Cristo. As mulheres precisam alcançar outras mulheres, mas há falta de líderes cristãs. O ministério de Zara é uma resposta a isso, pois ela compartilha a fé em Jesus com outras mulheres. O que começou em seu curso universitário continua em sua vida diária. Atualmente, ela constrói relacionamentos ao participar regularmente das rotinas dessas mulheres. Eu as visito e ajudo com seus afazeres domésticos. Cozinho e passo um tempo com elas. Ali eu construo relacionamentos e posso guiá-las a Cristo. Mas, para isso, preciso ouvir a voz de Deus diariamente. Devo ir a esse encontro hoje ou devo adiá-lo? Será que devo fazer um encontro online esta semana? Eu preciso de sensibilidade para ouvir as palavras de Deus e fazer seu trabalho. Caso contrário, coloco tudo a perder, explica. Ela costumava servir com Anis, um irmão em Cristo. Juntos, eles faziam visitas e falavam sobre Jesus. Eu falava com meninas e mulheres, enquanto ele servia aos homens. Deus estava trabalhando por meio de nós. Entretanto, quando os extremistas tomaram o controle de nossa cidade, Anis começou a receber ameaças de morte. Ela conta, as ameaças não eram estranhas, afinal de contas eles vivem no Iêmen, mas naquela vez Anis teve um sentimento ruim. Os extremistas sabiam sobre nossa fé e as tentativas para nos impedir de continuar eram inevitáveis, disse. Até então, Zara ignorava as ameaças. Eu lia aquelas mensagens como outras que recebemos antes. Entretanto, eles estavam falando sério. Uma semana depois, extremistas mataram Anis ao meio-dia, na frente de seus filhos. Eu fiquei chocada. Foi um tempo muito difícil para mim. Eu tinha ficado assombrada com as mensagens que ele tinha me mostrado uma semana antes. Não acreditei quando ele me mostrou, mas agora era diferente. E se eu fosse a próxima? Se questionava, refletindo a luz de Cristo. Zara sabe que é seguida pela polícia secreta. Entretanto, isso não impede seu ministério. Nós temos medo dos extremistas e do governo, pois eles trabalham juntos contra os cristãos. Isso nos desencoraja, principalmente porque não podemos falar com ousadia sobre Jesus. Espiões também são incômodos. Por isso, somos muito cuidadosos em todos os encontros e conversas. Ao mesmo tempo, sabemos que cumprimos os mandamentos de Deus. Eu escolhi esse caminho e sei as dificuldades que vieram com essa decisão. Compartilha. Hoje, Zara é pioneira no Ministério de Mulheres, no Iêmen, e toca profundamente a vida das mulheres que alcança, embora isso a coloque em grande risco. Senhor, te agradeço por essa moça que, nesse país difícil, Senhor, de viver uma vida em Cristo,
Ela tem pregado da tua palavra, tem trazido muitas vidas ao cristianismo, Senhor. Eu peço que você também acenda essa vontade em nosso coração, Deus. Porque ela passa por tantas dificuldades que a gente ainda não passa. E nós temos mais medo do que ela, Senhor. Enquanto ela é perseguida, mesmo assim ela prega. Nós não somos perseguidos ainda, mas temos medo de pregar por vergonha, por medo do que vão falar de nós, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, traga essa vontade, Deus, em nossos corações. Eu te agradeço por mais um dia que hoje a gente pode vir louvá-lo, Senhor, e adorá-lo. Que a gente venha conhecer e aprender mais da tua palavra, Senhor. Que a gente venha se aproximar cada dia mais de ti, Deus, onde nós podemos conhecer as tuas grandezas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Servindo a Deus nos conflitos e em grande tensão, né, irmãos? Se você quiser dar uma olhadinha no gráfico da perseguição, que aumentou cerca de 7% esse ano, né? Nós temos ali, pregado ali na divisória, né? E aumentou particularmente do lado de cá, do lado nosso, na América Central, está descendo um pouquinho já, e quem sabe já a gente já abraça um tempo assim, né? Há um cenário político já sendo moldado para isso. Continue orando por esses irmãos, em nome de Jesus. Queria chamar as crianças aqui, acho que está o Rafinha aí hoje, né, Rafa? Chega aí, deixa eu orar pelo Rafinha. Tiaguinho veio pela manhã, né? Ele e seu braço com gesso novo, né? Vamos orar pelo Rafinha aqui. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa noite, Senhor, por esse tempo de culto ao Senhor. Pedimos que neste momento o Teu Espírito Santo, Senhor, possa estar ministrando ao coração do Rafa, ali na classe. Toma ali o professor ou a professora dessa noite, guiando em sensibilidade com o Teu Espírito Santo, para trazer, ó Deus, aquilo que está no Teu coração. Ó Deus, obrigado pela vida do Rafa, da família, que tem perseverado, Senhor, ó Deus, a ensinar ao Rafa os caminhos do Senhor. Continue abençoando este lar, esta família. Ó Deus, assim, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Deus abençoe, cara. Chamar aqui o pastor André, que vai nos trazer a palavra hoje, porque o pessoal já enjoou de mim ontem. O pessoal falou que deixa quieto. O pessoal ontem estava querendo já dar cartão vermelho para mim, irmãos. Tanto que eu falei ontem. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado. Que neste momento a Tua palavra possa ministrar ao nosso coração, assim como pela manhã. Ó Deus, o Senhor esteve falando com cada um de nós que estivemos aqui pela manhã, que o Teu Espírito Santo continue a nos ensinar, a nos exortar, a nos fortalecer pela palavra deste momento. Que o Senhor use a vida do pastor André como instrumento em suas mãos, dando a ele, como foi aqui lido na revista, ó Deus, sensibilidade para te ouvir. Assim, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Graça e paz. Ai, Deus já quebrou eu no meio já. O pastor Daniel falou que os irmãos se cansaram dele, mas não é verdade não. É que ontem nós tivemos um tempo maravilhoso aqui, né? Onde esse homem de Deus falou das 6 da tarde às 10 da noite. Das 3 da tarde às 10 da noite. Nos ensinando sobre as Escrituras. E não há um tempo mais oportuno para aprender sobre as Escrituras do que agora. Aonde tanto engano e tanta mentira tem se levantado. E a única coisa que pode nos guardar de cair nos enganos e sermos seduzidos pelas mentiras é a palavra de Deus. Foi um tempo onde nós aprendemos do Senhor. Foi um tempo onde nós aprendemos da sua fidelidade e do seu amor. Por isso eu convido a você que na próxima ocasião você não perca essa oportunidade. Foi um tempo muito bom de juntos folhearmos as Escrituras e
Não ficar com eu acho isso ou acho aquilo, mas ficar com aquilo que Deus diz sobre todos os assuntos. Amém? Vocês estão conseguindo me ouvir? Os irmãos mexeram ali? Tá tudo bem aí? Então tá bom. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, a partir do verso 1 até o verso 8. O texto, ele diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um certo juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia constantemente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou-lhe fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? O interessante é que no capítulo anterior, o Senhor Jesus é questionado pelos fariseus de quando então viria o reino de Deus. E ele diz: o reino de Deus, ele não vem com visível aparência. Não dirão ele está ali ou está lá. Mas o reino de Deus está entre vós ou está em vós. Ele está dentro de você. E então ele começa a explicar de como então o povo se encontrava na época de Noé. Que eles se casavam, davam-se em casamento, trabalhavam, plantavam, colhiam, até que Noé então entrou na arca. E ele diz também, assim também foi na época de Ló. Todos comiam, bebiam, casavam-se, trabalhavam, até que Ló foi tirado de Sodoma. E então veio o juízo sobre aquele lugar. Que o Senhor está tentando dizer para os seus discípulos? Por que ele começa a dizer a respeito dessas coisas? E depois conta essa parábola. É como se ele dissesse: olha, vocês estão preocupados em saber quando vem o reino de Deus. Mas eu quero que vocês saibam que o reino de Deus, ele já veio. Ele já está entre vós. E ele estará em vós.
Ele diz, olha, vocês se preocupam com essas coisas em saber, mas ele não vem com visível aparência. O reino de Deus está dentro de cada um de vocês, daqueles que creem. E interessante é que ele diz, olha, então ele contou essa parábola dizendo, vocês devem orar sempre. E orar sempre não é como alguns pensam, que é se esconder no lugar, enclausulado ali, ficar ali, sozinho, longe dos afazeres, longe das pessoas. Não. Ele estava dizendo, olha, eles estavam comendo, bebendo, vivendo a sua vida, mas sem se importar com Deus. Sem buscar a Deus, sem ouvir a Deus. Ele não diz que não é para fazer essas coisas. Mas ele diz, vocês devem orar sempre. Não é se afastar das suas atividades, não é negligenciar o seu trabalho, as suas responsabilidades, mas é orar sempre. Orar na sua casa, orar no seu trabalho, orar na sua escola, orar na sua faculdade, orar nas reuniões familiares, orar quando estamos num aniversário, orar quando estamos num funeral, é orar sempre, é orar em todo o tempo. Não é deixar os nossos compromissos, não é deixar as nossas obrigações, mas é sujeitar todas as coisas à vontade de Deus em oração. É orar quando for fazer uma negociação. É orar com relação ao meu trabalho. Para que em tudo aquilo que eu e você fazemos, venhamos glorificar a Deus. É orar antes de tomar as decisões, para que a vontade de Deus assim prevaleça. Orar sempre significa estar sempre pronto e disponível para orar, para falar com Deus, para ouvir a sua voz e a sua direção. Para ouvir a sua instrução naquilo que devemos ou não fazer. Citei pela manhã que lá no grupo pequeno que fazemos na casa do Rodrigo, uma certa noite ele chegou compartilhando algo que ele viu no estacionamento, não é? Um rapaz chega ali com a sua mãe e fica ali observando um carro. E provavelmente era um carro do seu agrado, talvez um sonho desse jovem. E eles olham todos os aspectos do carro. Eles entram, não é assim, dentro do carro e se fecham lá dentro, a mãe com esse jovem. E conversam. Abrem o porta-mala do carro. E num determinado momento, o Rodrigo disse que eles então começaram a orar. Dizendo que sim, era a vontade dele, sim, ele almejava ter aquele carro, mas que contudo a vontade de Deus prevalecesse. E foram embora. Com toda certeza, esperando primeiro a resposta de Deus se deveria comprar ou não. Orar sempre significa sujeitar a minha e a sua vontade à vontade de Deus. Orar sempre significa estar sempre disponível para ser um instrumento nas mãos de Deus. O Senhor Jesus está dizendo algo para os seus discípulos, que Ele mesmo assim o fazia. Ele mesmo deu o exemplo. Ele, sendo 100% Deus e 100% homem,
estava constantemente em oração. Em todo tempo nas Escrituras, você vê Jesus se retirando para orar, para falar com o Pai, para buscar a sua direção, a sua companhia. Porque enquanto esteve aqui, 100% homem, fez tudo o que fez, no poder do Espírito Santo, seguindo a direção e a autoridade do Pai. Ele mesmo disse: não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus se agradava em estar com o Pai. Aí duas coisas então precisamos observar nas nossas vidas. Se aquele que nunca pecou orava e buscava ao Pai, dependia do Pai, quanto mais eu e você devemos então orar e buscar a sua direção e nos submetermos a Ele. Ou será que nós somos mais poderosos do que Jesus? Ou será que nós não nos agradamos mais da presença de Deus? Não gostamos mais da sua companhia? O que tem acontecido comigo? O que tem acontecido com você? Temos tantas facilidades, tantos recursos, que muitas vezes nos fazem tentar ser independentes de Deus, autossuficientes. Temos recursos para buscar médicos, não é assim? Temos tantas formas e meios de resolver os nossos problemas, que talvez em nosso coração não achamos mais necessário buscar a Deus. Numa época tão tecnológica, talvez buscar a Deus, orar, ficou algo inadequado, impróprio. Mas interessante é que enquanto Daniel, o meu filho, ele lia aqui, Deus me quebrantou de uma forma ali, irmãos, aonde essa jovem relata a sua busca e oração em Deus, de como deveria proceder e de como deveria pregar e de como deveria agir, dependendo de Deus para tudo. E nós? Será que nós temos essa dependência? Achamos desnecessários algumas coisas. Ele diz: ore sempre. Montamos o nosso carro para sair de viagem
E nem oramos para que o Senhor nos guarde nessa viagem. Tomamos decisões no dia a dia, no nosso trabalho, e não oramos se essa é a vontade de Deus. Decidimos qual faculdade fazer, sem buscar a direção de Deus, se devo primeiro fazer, e se é isso mesmo que Ele tem para mim. Orar em todo tempo significa subjugar todas as coisas. Aquele que é soberano e está no controle de todas as coisas. Orar sempre, orar em todo tempo, Duque. É você estar no seu trabalho e alguém vir compartilhar uma dificuldade familiar e você se prontificar, ei, eu vou orar por você. Vem cá, eu vou orar pela sua família. Ei, ele vai ser liberto porque Deus vai visitá-lo. Orar sempre é quando alguém vem e diz, olha, o meu casamento não está bem. Olha, nós estamos pensando em divorciar. E você, não, vem cá, quero orar com você, com o seu cônjuge. Deus vai restaurar a sua família. Orar sempre significa quando vem um diagnóstico de uma enfermidade e alguém compartilha com você e você não se conformar e dizer, ei, eu quero orar por você porque meu Deus pode curá-lo. Mas onde estão os que oram? Onde estão os que se importam? Onde estão? O que aconteceu comigo e com você? O chamado é orar sempre. Em toda e qualquer circunstância, sempre orar. Orar agradecendo a Deus quando a despensa está cheia. Quando as nossas necessidades são supridas. Orar e agradecer a Deus nas dificuldades, nas tribulações, nas adversidades. Porque tudo pode faltar, mas a sua presença permanece para sempre. Orar sempre significa que tudo aquilo que eu faço, a maneira com que eu vivo, deve então glorificar o meu Deus. Para que o meu trabalho exalte o Senhor, para que a minha família exalte o Senhor, para que os meus filhos exaltem o Senhor. Orem sempre. E ele diz, e nunca desanimar, nunca desistir, jamais. Jamais. A pergunta é, temos orado pelos nossos familiares que ainda não conhecem o Senhor? Quanto tempo você tem orado pelo seu cônjuge? Quanto tempo você ora pelo seu pai, pela sua mãe? Quanto tempo você tem orado pelos seus filhos, pelos seus amigos, pelos seus vizinhos? Ah, não tem orado mais, não. Você parou. Por quê? Ah, eu desanimei. Ah, eu cansei. O texto diz, não desista. Não desanime. Não desanime. Porque quem somos nós para desistir de orar? Quando Cristo não desistiu de mim e de você.
Mas ele foi até o fim. Mesmo sendo rejeitado, mesmo sendo humilhado, pagou o preço pelos nossos pecados, morrendo morte e morte de cruz. Ele foi até o fim, por tanto nos amar, mas ele não parou por aí. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Está à direita de Deus Pai e ainda continua a interceder por mim e por você. Então o que aconteceu comigo? O que aconteceu com você? Por que paramos? Por que desistimos de orar? Porque não há mais conversões, porque as pessoas não se rendem mais a Jesus. Porque nós deixamos de amar. Nós limitamos o nosso amor. Já orei. Quanto tempo? Colocamos prazo de validade. Já orei 1 ano. E nada mudou. Já orei 2 anos. Faz 10 anos que eu oro pelo meu cônjuge e nada aconteceu. Então eu parei. Até que ponto vai o seu amor? Até onde você ama de verdade? Eu desisti, eu não vi nada acontecer. A fé é a convicção das coisas que não se veem. E Spurgeon, ele conta a história de um homem que tinha 5 ou 6 filhos. E esse homem era um cristão devoto, temente a Deus. E constantemente ele falava do evangelho aos seus filhos, que eram ímpios, não haviam se rendido ao Senhor. E esse homem chega agora ao fim da sua vida. E ele está ali no seu leito de morte. E ele reúne os seus filhos ao redor de sua cama. E no momento da sua morte foi tomado de um medo, de grande escuridão. E uma pergunta então ecoa em sua mente: e agora? E agora? Sempre preguei para os meus filhos. Sempre falei do evangelho para os meus filhos. E agora, no meu leito de morte, estou nessa situação. O que eles vão pensar? Que não, que o evangelho não é nada disso que eu falei, que não vale a pena. E esse homem, ele morre. Mas ao contrário daquilo que ele pensou, os seus filhos, depois do seu sepultamento, vão para casa e o mais velho reúne os mais novos ali. Ele diz: olha, o nosso pai, sendo um cristão, que sempre nos pregou o evangelho, sempre nos falou do amor de Jesus, teve uma morte daquela. Quanto mais nós, que morte nos espera? Então se renderam a Jesus Cristo. Tem coisa que nós não vamos ver, mas nós não precisamos ver, nós precisamos crer. Talvez na eternidade Deus dê, uma colher de chá para você e deixe você ver que as palavras que você pregou a vida toda e achou que não teve efeito, mas ao morrer, elas produziram fruto no coração daqueles a qual elas caíram. Você não precisa ver. Você e eu precisamos crer. E crer com uma convicção inabalável.
Se ainda não se converteram, eu morrerei clamando e orando. Nós precisamos orar. E jamais desistir. Porque se nós compreendêssemos de fato o que é a eternidade sem Deus, se nós compreendêssemos de fato o que espera aqueles que não têm Jesus como seu Senhor e Salvador, talvez então brotasse em nossos corações o desespero. E para nós seria impossível desistir de clamar por aqueles que amamos, se é que verdadeiramente nós os amamos. Devemos clamar. Devemos orar. O que a igreja tem feito com a oração? Gostamos do culto? Gostamos dos louvores? Gostamos de ouvir uma mensagem que venha, talvez, de encontro com aquilo que queremos ouvir? Ou gostamos bem pouco ou quase nada da oração? O que há de errado comigo e com você? Aonde está a igreja poderosa em oração, ao qual as portas do inferno não podem prevalecer? Aonde está a nossa fé de que quando nós nos reunimos, 2 ou mais, no nome do Senhor, Ele está presente em nosso meio enquanto nós oramos? Aonde está a fé daqueles que sabem que quando estão orando, ligam coisas no céu, desligam coisas na terra? Aonde está? O problema aqui não era fazer, casar, comer, beber, igual todos faziam. O problema era fazer todas essas coisas sem Deus. Sem comunhão com Deus, sem saber a vontade de Deus. Aprendemos um pouco ontem aqui, né? Sobre a onipresença de Deus. Se de fato compreendemos essas coisas, sabemos que quando estamos no nosso trabalho e clamamos a Deus, Ele está lá. Quando estamos na nossa casa e clamamos, Ele se faz presente lá. Quando estamos na faculdade, Ele se faz presente lá. Ele é onipresente. O convite é: orem sempre. E nunca desanime. Orem com convicção. Orem até que as portas se abram. Orem. E o texto ele vai continuar dizendo que havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia uma viúva que se dirigia a ele diariamente, constantemente, pedindo para que ele intervisse em sua causa e fizesse então justiça contra os seus adversários. O interessante é esses personagens.
é que mostra um juiz que não cumpria os mandamentos de Deus, não amava a Deus e nem ao próximo. Um juiz sem compaixão, sem amor, que não se importava com ninguém, a não ser com ele mesmo. Um juiz totalmente diferente do caráter de Deus. Um Deus bondoso, um Deus de amor, porque Ele é amor. Um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão, um Deus de graça. E o texto vai dizer que essa viúva, ser uma viúva naquela época era algo bem complicado. Ser uma mulher já, né, como até hoje em alguns lugares, como foi compartilhado aqui nessa noite. Ser mulher já era complicado. Quanto mais uma viúva. Talvez alguém desprezada pela sociedade. Alguém sem recursos porque não tinha um marido provedor. Talvez sem amigo nenhum que se importasse com ela. Talvez sem recurso aqui para ter um advogado que advogasse a sua causa diante desse juiz. Mas mesmo assim, com toda essa característica ruim desse juiz, e mesmo com todas essas dificuldades, essa viúva prevaleceu diante dele. Ela foi persistente diante desse homem terrível. Terrível. Talvez correndo risco aqui de tanto ficar importunando ele, de ele lançá-lo ainda na prisão, porque estava incomodando. Mas o interessante é que Deus não. Ela está diante de um juiz mau. Mas nós não estamos diante de um juiz mau. Nós estamos diante de um Deus bom. E vou além. Nós não estamos diante de um juiz mau. Nós estamos diante do nosso Pai. Você está diante do seu Pai. Ela prevaleceu diante de um homem que não tinha nenhuma qualidade. Não havia bondade nele mesmo. Por que nós então não prevalecemos em oração diante de Deus, o nosso Pai? Ela prevaleceu diante de um juiz que nem a conhecia, ela era uma estranha para ele. Ele não tinha interesse nenhum em sua causa. Nenhum. Por que então nós não prevalecemos diante de Deus? Porque nós não somos estranhos para Ele. Nós somos a sua igreja, nós somos a noiva de Cristo. E Ele se interessa por mim, Ele se interessa por você. Ele nos amou, e Ele nos amou com um amor eterno. Se ela prevaleceu diante de um homem terrível como esse, por que nós não prevalecemos em oração diante de um Deus de amor, que se interessa pelos seus filhos, que ama os seus filhos com amor eterno? Por quê? Por quê?
Ela chega ali diante do juiz, sem um advogado. Nós chegamos diante de Deus Pai, com um advogado, Jesus Cristo, que advoga a minha e a sua causa. Ele intercede por mim e por você diante de Deus. Ela chega, talvez diante desse juiz, sem muitos argumentos. Ela fala: olha, faz justiça contra o meu adversário. Mas o nosso advogado advoga a nossa causa, aonde o argumento é ele mesmo. Porque ele mesmo se fez justiça de Deus por mim e por você. Ele mesmo pagou o preço pelos nossos pecados, nos justificando diante de Deus. Então ele chega diante do Pai, defendendo a nossa causa, aonde ele é o argumento de defesa. Então o que mais nós precisamos para nos achegarmos diante de Deus em oração e petições pelas almas, pelas vidas? O que mais? O que mais? Ela chegou sem um amigo. Nós temos um amigo fiel. O que acontece comigo e com você? Mesmo de sabendo todas essas coisas, por que nós não oramos? Porque nós não confiamos em Deus. Ela estava pedindo ajuda para um juiz mau, pedindo que ele viesse e fizesse justiça, confiando a sua vida às mãos de um juiz mau. Nós não conseguimos confiar as nossas vidas em Deus Pai. Ela queria a sentença de um juiz mau. Nós, será que não confiamos na sentença de Deus e na vontade de Deus para a minha e para a sua vida? Por isso nós não o buscamos, por isso nós não oramos buscando a sua direção. Porque não confiamos nos seus decretos, porque não confiamos naquilo que ele tem a dizer, porque achamos que as nossas decisões são melhores, os nossos caminhos são mais elevados do que os dele. Ela confiou a sua vida nas mãos de um juiz mau. Nós nos recusamos a confiar num Deus de amor. Será que cremos em seu amor? Será que experimentamos de fato o seu amor para assim confiarmos nele? Será? Ouvimos aqui a história dessa jovem, contando toda a dificuldade e perseguição no país no qual ela vive, arriscando seus sonhos. Vocês ouviram de não ser uma muçulmana e não conseguir casar, de não conseguir estudar, de não conseguir formar uma família, de não conseguir nem ter relacionamentos na sociedade porque é excluída. Mas por ser alguém que confia em Deus, em sua bondade, em sua fidelidade, por ser alguém que está com os olhos na eternidade, confiou a sua vida e os seus caminhos nas mãos do Senhor. Independente do que o mundo possa oferecer, independente do que o mundo possa ameaçar, busca em Deus a sua direção e a sua vontade. Porque a vontade de Deus é boa, ela é agradável e ela é perfeita.
E o Daniel, a hora que orava, me fez chorar. Porque ele disse: Senhor, dá-nos a fé dela. Porque mesmo sendo perseguida, prega a tua palavra e busca ao Senhor. Nós não somos perseguidos, mas temos mais medo do que ela. Temos medo porque não confiamos. Temos medo porque não conhecemos a Deus. Porque se conhecêssemos, confiávamos em seu amor, em sua fidelidade. Essa mulher confia sua vida nas mãos desse juiz e prevalece diante dele com sua persistência. O texto diz que constantemente, continuamente, ela suplicava. Isso fala de um desejo incessante pela causa dela, por aquilo que ela almejava. A questão é, existe esse desejo no meu e no seu coração, para que Deus mova o sobrenatural nas nossas famílias, naqueles que nos cercam, para que Ele manifeste o seu reino em mim e em você. Existe o desejo mesmo em nós, para que a salvação seja então alcançada por eles, para que a graça se estenda sobre a vida deles. Essa mulher chega diante desse juiz, talvez sem muitos argumentos, mas nós temos todos os argumentos. Essa mulher chega diante desse juiz constantemente, sem ter permissão para estar lá constantemente. Você não chega diante de um juiz a hora que você quer, você tem que marcar uma audiência para estar lá. Mas nós não. Nós podemos chegar à presença de Deus a qualquer momento. Porque o Senhor diz: orem sempre. Ele nos dá esse direito, Ele nos dá essa permissão, Ele nos dá acesso ao Pai. Ela insiste constantemente na presença de um juiz que não a desejava, que não suportava mais a sua presença, que incomodava. E nós não conseguimos prevalecer, e nós não conseguimos insistir e permanecer em oração, na presença de Deus, naquele que nos aceitou, naquele que nos ama, naquele que deseja ter comunhão conosco. O que está acontecendo comigo e com você? Ela chega diante desse juiz, talvez sem muitos argumentos, para defender a sua causa. Mas nós temos todos os argumentos para nos achegarmos diante de Deus, porque Ele assim nos deu. Porque Ele diz em sua palavra: pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Porque todo o que pede recebe, e o que busca encontra. Ele nos dá o direito, pela sua palavra, de nos achegarmos a Ele, com as nossas orações constantemente. Mas nós assim não fazemos. Não fazemos. A pergunta é: será que amamos a Deus? Ao ponto de desejar a todo tempo a sua companhia? De se deleitar na sua presença? De ter o desejo de ouvir a sua voz? De confiar de que aquilo que Ele está dizendo para você assim o fazer, você deve fazer sem temer, porque é o melhor? Será que nós amamos de fato o nosso próximo? Ao ponto de ser impossível desistir dele em oração?
Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. Esse homem atende ao clamor dessa mulher, só para não ser mais incomodado. Mas o nosso Deus, ele não é assim. Veja o que o Senhor diz. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. A Bíblia não determina o horário que devemos orar. Mas ela diz que temos acesso a Ele dia e noite. E Ele se encontra disponível para mim e para você sem marcar audiência. A questão é, você se encontra disponível a Deus? A Bíblia não diz que devemos orar da meio-dia à meia-noite, das 6 às 6. Mas ela dá exemplo de homens de oração que buscavam a Deus pela manhã, pela tarde e pela noite. Porque muitas vezes usamos de argumento dizer, né, não tem um horário fixo para orar, quando na verdade nem oramos. Porque devemos, se nos agradamos de Deus, ter momento de nos retirarmos a sós com Ele, para desfrutar da sua companhia e do seu amor. E a questão toda, e o preocupante de tudo isso, que o texto aqui encerra assim: contudo, ou seja, com tudo isso que eu disse a vocês, de vocês continuarem sim trabalhando, estudando, casando, tá, Sérgio? Pode casar. Mas que vocês devem continuar orando em tudo que vocês vão fazer, consagrando todas as coisas a Deus, porque a oração santifica todas as coisas. A oração santifica o seu casamento. A oração santifica o seu trabalho. Com tudo isso que eu disse a vocês, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Como posso dizer que tenho fé e não oro? Porque a oração é para os que creem. E os que creem confiam e dependem de Deus. Será que se o Senhor voltar hoje, Ele encontrará fé em nossos corações? Será que se o Senhor voltar hoje, nós o conheceremos? E somos conhecidos por Ele porque somos íntimos em oração? A religião não te faz íntimo de Deus. Não faz. O Senhor deixa claro isso em sua palavra, em diversos lugares.
Uma delas é nas 10 virgens. Aonde 5 entram para banquete ali, a noite nupcial, e 5 ficam de fora. E quando batem a porta, o Senhor diz: olha, eu não vos conheço. Se o Senhor voltar hoje, o que Ele tem a dizer de mim e de você? Ele nos conhece porque somos íntimos dEle? Ou Ele nos encontrará sem fé? É uma pergunta que você tem que fazer a você mesmo nessa noite. É uma pergunta que eu tenho feito em meu coração. Porque quando era lido, para mim ali acabou, ali Deus já ministrou o que Ele tinha que ministrar, quando apenas foi lido aquela revista aqui. A pregação do Evangelho para mim nessa noite foi ali, quando aquele texto, o testemunho daquela menina, já foi o suficiente para eu questionar o meu coração. Se realmente creio ou não. Se confio e dependo ou não. E eles não têm medo, não porque são superiores a nós. Ela não tem medo porque ela conhece a Deus, ela é íntima de Deus em oração e ela sabe da sua fidelidade. A questão é, será que eu assim o sou? Será? Será? Aonde alguém é capaz de deixar os seus sonhos de lado, os seus objetivos pessoais de lado, para buscar a vontade de Deus em oração, para que o reino de Deus seja manifesto através da sua vida, para que as pessoas vejam Deus através dela e sejam alcançadas pelo amor de Deus e sejam salvos da corrupção deste mundo enganoso. O que nós temos feito, irmãos? Nosso medo, a nossa inoperância no reino de Deus, em manifestar a glória de Deus, os sinais, os prodígios, as maravilhas de Deus, é pela nossa falta de oração. Não há outra coisa. Não há. Por quê? Por quê? Porque em determinados lugares do mundo, ouve-se ainda testemunho de pessoas vivendo milagres, Deus se manifestando com curas, com tantos sinais, e no nosso meio não. Por quê? Porque se Ele é o mesmo Deus, porque se é o mesmo Espírito que opera tudo em todos, conforme lhe convém, por quê? Porque uns são íntimos dele em oração, uns se encontram disponíveis a ele, sensíveis à sua voz, ao seu toque. E outros não. E outros não. Eu sinto muito em dizer que a nossa inoperância é reflexo da nossa falta de intimidade. Talvez seja o momento de nos arrependermos. Talvez seja o momento de olhar para dentro de nós e sondar, será que ainda existe fé em mim? Ou eu apenas me acostumei com essa vida de igreja?
Talvez seja o momento de sondar para não sermos pegos desprevenidos assim, como no tempo de Noé, no tempo de Ló. Que você possa sondar o seu coração nessa noite. E que Deus, de alguma maneira, trabalhe para que você volte a orar, volte a buscá-lo, volte a chorar pelas vidas, volte a se importar com aquilo que importa para Deus. Feche seus olhos. Sonde o seu coração, ore aí no seu lugar. Quantas são as desculpas que nós temos para não orar? Estou muito atarefado, muito trabalho, muito cansaço. Ah, Deus compreende. Não, Ele não compreende, não. Ah, essa é... Eu não sei orar. Se você tivesse compreendido Deus como Pai, você saberia orar. Porque Ele não está preocupado com as palavras bonitas, com a repetição, mas Ele está preocupado com a sinceridade do seu coração. Você não teria vergonha de orar a Ele se você o compreendesse como Pai. Somos indesculpáveis diante de Deus no que diz respeito à oração, porque a palavra diz que até o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Até nisso Ele nos auxilia. Se houver o desejo no seu coração, Ele vem e te ajuda. Somos indesculpáveis diante dele. Ah, não, meu familiar ele não quer. Pode até ser. Mas eu continuo querendo, eu continuo amando, eu continuo clamando. Porque ele não tem o amor de Deus, mas eu não tenho como parar. Eu o amo com a mesma intensidade que Deus o ama. Eu não tenho como desistir, não. Não. Se o Senhor voltar hoje, o que Ele achará? Haverá fé na terra. Se não nos agradamos da presença de Deus, se não gostamos da sua companhia, se não temos tempo, se não gostamos de falar com Ele, porque cansa, como então passaremos a eternidade na sua presença? Ore a Deus, ore pela sua vida. É muito triste, porque os nossos lábios têm se calado, porque o nosso coração já se encontra tão distante de Deus.
Por favor, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Jesus. Leva-nos de volta, Senhor, ao lugar onde não deveríamos ter saído, que é o lugar da oração. Vivemos um tempo que há meios, há formas, há maneiras, há métodos para se fazer. Mas o reino de Deus não pode ser produzido pela vontade humana. Mas ele é manifesto em nós e através de nós quando oramos e temos comunhão com ele. Então o Espírito de Deus se manifesta em nós e através de nós, trazendo a vontade de Deus. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. E sim, Senhor, sim, quando o Senhor voltar, que o Senhor ache fé em nossos corações. Quando o Senhor voltar, que o Senhor possa nos levar contigo por toda a eternidade. Não queremos ser pegos de surpresa, como o povo citado aqui, Senhor. Não queremos que o Senhor venha e seja o nosso juiz. Mas queremos ser levados com o Senhor. Queremos habitar em Tua presença. Por isso, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. E restaura em nós. Restaura em nós, ó Deus, a oração. Restaura em nós, Senhor, o desejo de orar constantemente. De quando vemos alguém enfermo, somos os primeiros a nos levantar e querer orar, porque confiamos no Senhor e no seu poder. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Jesus. Aleluia. Amém.